Boa noite a todos. Eu vou começar pelo tema plano diretor. É um tema muito importante, né, para qualquer município, e as pessoas pouco conhecem a importância, né, desse tema. Então, o plano diretor é um documento legal que estabelece as diretrizes, né, para desenvolvimento urbano e ordenação do território de qualquer município, visando garantir o crescimento sustentável da cidade, promovendo o bem-estar da população e a preservação ambiental e proteção do patrimônio histórico e cultural, né, de cada município. Nele se definem áreas para habitação, comércio, serviços, infraestrutura e lazer, além de regulamentar o uso do solo, as ocupações urbanas. Ele também aborda questões como mobilidade urbana, que é outro tema que a gente vai discutir, o saneamento básico, as áreas verdes, a proteção dos nossos mananciais de água. Né? Eu, ao defender a implementação dentro do plano diretor, eu tenho uma defesa que é a implementação das subprefeituras, que já é prevista desde o plano diretor anterior ao que foi aprovado no último ano de 2023, se eu não me engano, desde o plano diretor de 2012, né? Já estava prevista a implementação de subprefeituras dentro do nosso território, né? Devido, inclusive, à extensão territorial e às diferenças, né, que a gente tem dentro do território. E eu, ao defender isso, eu busco uma gestão muito mais descentralizada, mais eficiente no município. Com a criação dessas subprefeituras, a gente facilitaria a administração local, permitindo as demandas específicas de cada região fossem atendidas de uma maneira muito mais ágil, eficaz. E, além disso, esse modelo pode fortalecer a participação popular, né? Popular na gestão pública, né? Nas questões das decisões políticas, administrativas. Né? Com isso, é possível que áreas como infraestrutura, saúde, educação recebam um olhar muito mais atento, considerando as particularidades de cada localidade. Isso pode resultar em um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável para Brumadinho, entendeu? A proposta, portanto, não apenas se alinha às diretrizes do plano diretor, mas também representa um passo importante em direção à melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos brumadinenses. Então, sim, é muito importante que a gente olhe para o plano diretor não só como um sonho, né, uma escrita, mas como exatamente como uma realidade. Né? Ano passado, a gente teve um espaço muito importante com a aprovação do plano diretor, depois com a aprovação da lei de uso, parcelamento e ocupação de solo, e tantas outras que estão diretamente relacionadas a isso. O Brumadinho está caminhando muito bem. O plano diretor foi muito bem feito, ele escutou muito a população. É claro que a gente ainda precisa, né, trabalhar muitas questões que talvez não tenham sido desenvolvidas de uma forma que a gente precisava dentro do plano diretor, mas a gente tem um grande canal para dar um pontapé inicial para um crescimento maravilhoso para o nosso município. A questão do plano diretor, gente, ela tem uma importância, assim, que a maioria das pessoas não consegue ter a percepção disso. É primordial para qualquer município, entendeu? Eu sempre busquei atuar no contexto do planejamento urbano, desenvolvimento sustentável de Brumadinho, uma cidade que passou, assim, por desafios significantes, especialmente após, né, o desastre de 2019. O plano diretor de Brumadinho é um instrumento essencial para orientar o crescimento, a organização do território, buscando equilibrar a preservação ambiental, o bem-estar da população, devendo considerar as peculiaridades de cada região, incluindo a proteção dos nossos recursos naturais, a recuperação das áreas afetadas pelo desastre, promoção de desenvolvimento que respeite a cultura local, como o Washington acabou de falar, a promoção de desenvolvimento que respeite, né, não só a cultura, mas as necessidades de cada comunidade. Brumadinho é muito peculiar nisso tudo, né? Muito peculiar. A participação da população é fundamental para que o plano atenda às demandas sociais e ambientais, promovendo um futuro sustentável para Brumadinho. Além disso, o envolvimento de líderes comunitários, como Washington né? O Washington é uma grande referência na liderança comunitária, e ativistas, que eu sou
né? Mas não estou me colocando num patamar de uma importância tão grande assim, e ajudar a fortalecer mesmo a transparência, a responsabilização das decisões que impactam a vida de todo mundo, né? De todo cidadão de Brumadinho. É importante que o plano diretor não seja apenas um documento escrito, né? Porque o plano diretor é uma diretriz, entendeu? Mas ele tem que ser uma ferramenta viva. A gente tem que tornar o plano diretor uma ferramenta viva, para que ele se adapte à realidade e aos desafios ao longo do tempo, sempre no foco na qualidade de vida da população e na proteção do meio ambiente. E ele tem que ser atualizado de tempos em tempos. Então, se esse que foi aprovado agora, que foi extremamente importante ser aprovado agora em 2023, daqui a um ano a gente entender que existem demandas que não estavam contempladas por ele, a gente tem que rever ele de tempos em tempos. E isso não tem um prazo pré-definido. A gente tem que fazer isso diante da necessidade do nosso município. Que seja daqui a 6 meses, um ano, 3 anos, 2 anos. E o plano diretor é um dos instrumentos participativos. É um dos instrumentos que ele tem que ser construído com a população, com os cidadãos. Então, a gente tem que lutar para que ele não fique apenas um papel, e sim se torne uma ferramenta viva dentro de Brumadinho. Eu queria lembrar, assim, também que a gente, assim, ao vivo, a gente geralmente não tem um volume muito grande de espectadores, mas nós temos mais de 900 visualizações nos vídeos que são gravados. Então, assim, é muito importante também que a gente faça, que vocês façam, né, as considerações de vocês, que aí depois a gente faz aqueles cortezinhos que a gente envia, e é muito importante porque as pessoas vão saber exatamente o que os seus candidatos estão planejando, pensando em fazer, tá bom? Vamos para a mobilidade urbana, então. Camila, você quer fazer a sua Claro. defesa? Então, para a mobilidade urbana, eu tracei algumas diretrizes, assim, que a gente sabe, né, que nosso papel enquanto vereadores, né, enquanto, né, sociedade civil, ela é bem limitada e tudo, mas existem diretrizes que a gente pode cobrar e exigir do Poder Executivo para que a gente possa melhorar as questões que envolvem a mobilidade urbana, que em Brumadinho é caótica, né? Isso eu acho que deve ser basicamente o pensamento de todo mundo, que é todo cidadão que mora aqui. Então, eu vou falar um pouco dessas diretrizes, né, para a gente abrir um debate sobre isso. Então, eu pensei muito sobre as necessidades que a gente realmente tem, né, em Brumadinho. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer um mapeamento das necessidades, né, realizar um levantamento das principais dificuldades de transporte enfrentadas pela população, identificando as áreas de maior fluxo, e as demandas específicas de cada morador, né? Então, isso é um estudo que tem que ser feito, e a prefeitura tem condição de fazer isso, né? Aí chega a questão do transporte coletivo, né? Promover a melhoria do transporte público, com aumento da frequência, criação de novas linhas, melhoria nas condições dos veículos, que a gente teve vários, durante esses últimos anos, vários problemas, veículos quebrados, ar-condicionado que não funciona, né? Também passa pela conscientização da população que usa, considerar a implementação de vans ou ônibus suplementares, é uma coisa que eu defendo muito. Né? As vans nem tanto, porque as vans atendem um número muito pequeno, mas os ônibus suplementares seriam uma coisa muito legal para as regiões que são mais distantes, que não têm cobertura. Né? Ontem eu estava conversando na praça com uma pessoa sobre isso. Casa Branca, por exemplo, limita muito as crianças, elas não. As mães chegam, os pais chegam cansados, trabalhando 6 horas da tarde. Ah, mãe, eu quero ir na praça brincar, eu quero tomar um açaí. E às vezes as localidades dentro, que eu falo de Casa Branca, gente, sempre porque é o contexto onde eu vivo. Fica longe. E a gente não tem um suplementar que pode trazer uma criança na praça para brincar, tomar um açaí e voltar e os pais estarem tranquilos, né?
Então, a questão dos caminhantes, das ciclovias, né? Incentivar a construção de calçadas. Gente, Brumadinho não tem calçada. Nem na sede, nem na zona rural. Brumadinho não tem calçada. Ciclovia, então, nem, né? Nem vou falar. Então, promover isso. Né, construir calçadas, ciclovias para promover o uso de bicicleta, mobilidade a pé, tornando a cidade mais acessível, segura para todo mundo. A integração modal, né, que facilita a integração entre diferentes meios de transportes, né, o ônibus, a van, a bicicleta, colocar bicicletários, a pessoa vai de bicicleta até um lugar, deixa a bicicleta lá segura no bicicletário, pega um ônibus suplementar para fazer tal serviço, depois ela volta, pega a bicicleta dela, volta para casa. Então, isso é tudo questão de colocar em prática, tudo isso é possível. Né? Uma campanha de conscientização, realizar uma campanha educativa quando a importância dessa mobilidade sustentável, né? Incentivando o uso do transporte público, que seja um transporte público que realmente funcione, para que as pessoas parem de usar os veículos particulares. Principalmente depois do rompimento da barragem, gente, Brumadinho virou um caos no trânsito, coisa que a gente não tinha isso antes de 2019, né? Então, a participação da comunidade, para envolver a comunidade no processo de planejamento, promovendo audiências públicas, consultas, para ter essas ideias, sugestões, para ver quais são as demandas de cada comunidade, usar a tecnologia, né, plataformas digitais, formar horário de ônibus, itinerários, as condições do trânsito dentro da nossa cidade, para que as pessoas consigam adaptar a forma como elas vão sair de casa, resolver uma coisa que elas podem deixar para um pouco depois, porque o trânsito agora está um pouco intenso, fazer parceria entre o público e o privado para viabilizar esse projeto de mobilidade, financiamento, know-how, né? Porque, por exemplo, se a gente for implementar transportes suplementares em algumas localidades, as pessoas vão precisar de incentivo público, uma parceria de público-privado para adquirir os micro-ônibus, essas questões todas, suporte técnico. Né? Então, com essas ações, elas podem contribuir significativamente para o sistema de mobilidade urbana mais eficiente, sustentável, acessível, né? Melhorando a qualidade de vida, promovendo um ambiente mais integrado e saudável. Então, só queria falar que existe um projeto que ainda não saiu do papel e foi até apresentado para a gente lá no Conselho Consultivo do Parque da Serra da Moça, que era um parque linear, né, ali no Belvedere, que usaria, né, as linhas que já temos, né, a malha ferroviária que a gente tem para ligar. Ali seria um ponto onde se embarcaria direto para o Iotim, passando, né, pela zona turística de Brumadinho. Parece que essa linha já existe, ela está desativada. Aí eu teria que resgatar isso, né? Eu posso até resgatar isso depois, compartilhar com o pessoal, mas existe um projeto mais ou menos nesse sentido de ligar, né, esse parque linear ali que vai sair do Belvedere, ali perto de Cercadinho, né, da unidade ali ecológica de Cercadinho, que sairia dali direto ligando Brumadinho até o Iotim. E seria fantástico, seria uma viagem maravilhosa, imagina. Que viagem linda para os turistas que querem conhecer Brumadinho. Seria uma viagem assim, fantástica. Isso sim seria um fomento para o nosso turismo sustentável, para nossas belezas naturais, para mostrar que Brumadinho é muito mais que mineração, que na verdade Brumadinho é muito e mineração não é nada. Casa Branca tinha 3 linhas, ligava Casa Branca diretamente a Belo Horizonte. 3 linhas, 3 horários de linha. E ao Jardim Canadá nós tínhamos 2 linhas. Com a pandemia, a empresa que faz porque é uma empresa intermunicipal, né? Ela faz essa linha, então a gente vai além até do município em si. Aí essa linha tirou um horário para Belo Horizonte, que era o horário de meio-dia, e tirou a linha de Jardim Canadá.
Quando foi esse ano, através de uma pressão que nós fizemos, o movimento AB7 Casa Branca, junto com a Associação Comunitária do Jardim Casa Branca e outras associações, nós fizemos uma pressão, essa linha voltou, a empresa definiu uns horários totalmente inacessíveis, ela rodou por 6 meses, aí a empresa falou, realmente não tem público e retirou a linha, porque ela não consultou a população qual era a necessidade. E aqui em Casablanca nós temos muitas crianças, jovens, que estudam no Jardim Canadá, por exemplo. Né? Mas ela não consultou a gente para saber quais são os melhores horários para ter essa linha. A gente tem um município que ela tem uma ligação direta, né, com Belo Horizonte, né, pessoas que trabalham lá, pessoas que estudam lá e tudo, e a gente não é escutado sobre a real necessidade. A gente tem uma linha aqui que saía às 11, descer a 1. Pô, você vai às 11, você quer fazer uma compra, por exemplo, no supermercado mais em conta financeiramente, 1 hora você não terminou a compra. Se você quer passar numa lotérica para pagar uma conta, você tem que ir no banco, ou você quer fazer uma compra. O horário tem que ser compatível para as pessoas poderem ir fazer o que elas precisam fazer para voltar. Então, eles simplesmente fazem de tudo para comprovar de que a linha é inviável. E o município não luta por isso. Quando essa linha do Jardim Canadá voltou, foi um movimento social. O município não se engajou nisso, entendeu? Então, a gente fica refém disso tudo. E fora os valores exorbitantes das passagens, né? Vão combinar, porque os valores são exorbitantes. Acho que Belo Horizonte, Casa Branca, hoje deve estar em torno de R$ 15 a passagem. Acho que Brumadinho, Belo Horizonte, deve estar em torno da mesma coisa. Então, a gente tem que fazer um estudo, e se a Santa Fé, que é a empresa, a Santa Fé ou a outra, é a empresa que não está interessada, vamos abrir licitação para novas empresas que estejam interessadas. Entendeu? Tem um fluxo pequeno de pessoas. Coloquem ônibus pequenos. A gente não pode ficar desguarnecido de um serviço que é direito nosso pelo interesse privado das empresas, né? E aí teve uma pergunta que a Maíra colocou, que é muito pertinente, né? Quando da privatização, né, da Vale, antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale do Desgosto, o Brasil simplesmente entregou toda a malha ferroviária nossa, né, para a Vale, de graça, de graça. E ela acabou, gente. O Brasil, logisticamente, é um país caro. É um país caro, porque você transportar de norte a sul produtos através das nossas rodovias, que são extremamente mal cuidadas e tudo, e a gente e os fretes são caríssimos, os produtos são caríssimos, enquanto a Vale detém as nossas ferrovias gratuitamente para transportar o minério que ela extrai da gente, praticamente, né? Não é uma palavra que eu posso usar para não ser processado pela Vale, mas praticamente para roubar a gente, eu vou usar a palavra que me processe, para roubar a gente, vender para o capital estrangeiro e usando a nossa malha. Nossa. É uma concessão criminosa que foi dada à Vale. Né? A gente tem aqui, como você falou, aquela estação de Marinhos é a coisa mais linda do mundo. Está caindo aos pedaços, gente. E a gente fica refém disso. Brumadinho tem que se impor. Tem que se impor. A gente passa por aqui, várias malhas ferroviárias, Brumadinho tem que se impor. Porque só para deixar a Vale extrair tudo que a gente tem e destruir tudo que a gente tem para o lucro dela, dos acionistas dela, do capital estrangeiro, enquanto a gente só fica com o sofrimento, a poeira, o barulho, os acidentes, as mortes que acontecem naquela ferrovia, isso não pode continuar acontecendo. A questão
é que, além dos horários que eles colocam, né, quando colocam um ônibus aqui que a gente precisa para ir para o Jardim Canadá, só tem esses diretos agora, que são 2, só um de manhã e uma à noite, é que você precisa criar a demanda, porque você vive num lugar, aí você não tem transporte para ir para Belo Horizonte, para trabalhar, para estudar, para tudo. E aí, a partir do momento que você cria uma linha, você não vai do dia para a noite criar essa demanda, porque já tem muitos e muitos anos que você não conta com aquele transporte. Então, você não fez um curso, você não entrou numa faculdade, você não entrou não arrumou um trabalho, não conseguiu um emprego. Então, assim, isso também, você não pode colocar uma linha, vamos experimentar por 6 meses. 6 meses não dá para ninguém mudar a vida, não. Você precisa de pelo menos um ano e meio para a pessoa começar a criar demanda, para ela começar, porque a desculpa deles foi essa. Os ônibus estavam saindo daqui vazios e voltando vazios. Claro, as pessoas não criaram demanda, elas precisam de tempo para isso.